Seja bem-vindo, programa Glamour está no ar. E como você já sabe, aquele papo gourmet tradicional está de volta. Em 2017 a gente quer ainda inspirar mais para que você vá para a cozinha juntamente com seus familiares e amigos e comer saudável, né? Porque isso é o principal. Não é porque é inverno que nós vamos nos descuidar e deixar que o ponteiro da balança suba. Então, para a gente manter, né, a silhueta, uma vida saudável, nada melhor do que conversar com uma profissional que realmente manja do assunto e, claro, e que não fica só na teoria, vai então para a prática, que é então a doutora Mari Cassol, endocrinologista, que mais uma vez está no programa Glamour, para dar várias dicas de preparações fáceis, rápidas, gostosas e, claro, light, né? Seja bem-vinda, doutora Mari. Obrigada, Thaís. Sempre um prazer, adoro cozinhar aqui contigo. Nós que adoramos, estamos inclusive com saudade. Bom, nosso quadro é o Papo Gourmet, mas hoje a gente vai querer conversar, mas assim, Mari, eu quero que tu nos passe direitinho como é que é essa tua rotina, assim? Eu sei que tu gosta, tu preza por fazer a tua alimentação pra ti, pra tua família, mas não é uma coisa trabalhosa? Como é que tu te organiza pra atender teus pacientes, ter que ir pro hospital, ter toda aquela rotina, ir pros congressos que tu tá sempre viajando, se atualizando e ainda manter uma alimentação feita em casa? Então, nos congressos, aí o marido fica sozinho, né? Por isso eu já ensinei ele a cozinhar, Thaís. Então, isso já é um grande passo. O marido já está cozinhando também. Então, além de me ajudar, né? Ele se vira sozinho quando eu não estou por perto, né? Mas assim, no dia a dia, na minha rotina, eu procuro cozinhar uma vez por dia. Então, assim, aquela refeição da família, todos, né, na mesa, geralmente acontece numa refeição só, né? Ou almoço ou jantar, geralmente o jantar, que é quando a gente tem um pouquinho mais de tempo para cozinhar. Nas outras refeições, às vezes depende, ou a gente está, né, cada um no seu ambiente de trabalho e cada um se vira, né? Mas uma refeição por dia eu acho que é tranquilo, eu acho que dá para fazer, dá para a gente se organizar, né? Ter as coisas em casa, procurar ter a geladeira já bem servida, né? Com elementos que tenham uma durabilidade. Claro que às vezes a gente tem que evitar alguns tipos de alimentos que a gente sabe que vai demorar para usar ou não vai usar tão rapidamente, vai estragar, né? Mas tem coisas que dá para a gente manter com boa, né? Que vai se manter por um tempo razoável para poder ir fazendo. Não ter que estar indo no mercado toda hora, que isso também é uma coisa difícil, às vezes a gente não tem tempo, né? Mas eu procuro sempre, e vocês vão ver, né, nas minhas receitas, e a gente já tem até no YouTube algumas, né, de alguns programas que a gente fez aqui, são sempre receitas fáceis, são receitas que qualquer um pode fazer. E são receitas que geralmente são lights, né, relativamente lights e que tem nutrientes, né, tem fibra, tem legumes, tem proteínas, né, pouco carboidrato, pouca gordura, né? Então a gente procura equilibrar um pouquinho também. Tem receitas que às vezes eu olho e digo, não quero nem aprender, né? Porque já é uma receita muito gordurosa ou muito complicada. Então esse é o meu, ser leve, né? Prático e saboroso, porque comer saudável não significa comida sem sabor e não significa sempre a mesma coisa, né? Que é o protótipo, né? O frango, o filé, o peito de frango, enfim, parece que dieta tem que ser sempre a mesma coisa. Não, a dieta ela pode, né? Uma dieta saudável, equilibrada, pode ter milhares de sabores, né? Pode ser bem variada e fácil de fazer. Depende da gente treinar. Com certeza. E tu falava no jantar, né? Que é a tua escolha por fazer aquela refeição mais organizada, de repente uma refeição mais completa. Mas a gente sempre ouve falar que de noite engorda, que a janta engorda. Então, essas opções que tu vai nos passar hoje, poderia estar sendo uma opção para fazer no jantar? Poderia ser para o jantar e poderia ser para uma refeição mais rápida, inclusive, para quem tem pouco tempo, né? Essa questão do engordar, se é no jantar ou se é no almoço, isso realmente não tem muito sentido, na verdade. Porque a gente tem que lembrar das 24 horas, né? O organismo ele tem o seu metabolismo e o que a gente gasta durante as 24 horas. O que realmente tem razão mesmo é a questão de não comer muito tarde,
né? Não deixar para jantar muito tarde, logo na hora de dormir. Aí realmente fica, às vezes até o sono mais agitado, a digestão já não é a mesma, pode favorecer um pouquinho o acúmulo de gordura. Mas se jantar, digamos, 8, 9 horas e for dormir mais tarde, 11 horas, 11h30, a princípio, né, não vai ter muito impacto. Realmente é a qualidade da refeição e a quantidade é que vai editar mais essa questão do engordar ou não. Bom, então vamos para o que interessa, que eu já estou louca para aprender, porque risoto é uma coisa que cai muito bem com o inverno. E aí tu vem trazer uma opção que é light, rápida de fazer, aí tudo de bom, né? Uhum. Quando você não vem, fico a me perguntar, será que é real? Será que não estou a sonhar? Espero ver você voltar, só você chegar, tô bem. Você tem o dom, sabe curar meus ais, agita o meu coração e ao mesmo tempo tenho a paz. Aqui então nós temos uma xícara de arroz arbóreo, meia xícara de vinho branco, né? Aqui o nosso caldo de legumes, então mais ou menos umas 3 xícaras de caldo de legumes. Aí depois nós vamos colocar mais ou menos 40 gramas de queijinho ralado e vamos optar provavelmente hoje pelo requeijão, né? Conforme aqui a maioria já definiu. Então vamos colocar. Deixa isso pra lá, venho com a luz do sol, fria brisa da manhã, sempre me aquece quando anoitece. Tá, Mari, sobre os óleos, é sempre bom lembrar quais são as melhores opções, né? Porque são muitas opções no mercado. Assim, os óleos em geral, os óleos vegetais, o ideal é a gente não aquecer a altas temperaturas, né? O azeite de oliva, então, a gente vai utilizar para refogar a nossa cebola. E a gente nunca vai utilizar os óleos vegetais, então, para frituras ou se a gente for utilizar, a gente está sabendo que a gente já está tornando ele um óleo mais saturado, quando a gente utiliza na fritura. Eu acho que, na minha opinião, para a culinária, eu prefiro o azeite de oliva, tanto para salada ele fica maravilhoso, né? E para cozinha em geral, tanto óleo de soja, óleo de canola, né? Óleo de milho, não tem assim muita diferença, né? Então a gente tem que variar um pouquinho, porque eles variam, por exemplo, o óleo de canola ele tem um alto conteúdo de ômega 3, que isso é muito bom, né? Já tem outras propriedades, então, que é melhor no óleo de soja mesmo, tão mal falado, né? O óleo de soja, mas realmente ele tem propriedades também mais saudáveis do que outras gorduras saturadas que tem por aí no mercado, né? Tipo óleo de coco, a banha. Então, realmente a gente tem que dar preferência para os óleos vegetais. E, obviamente, nunca utilizar a gordura trans, aquelas gorduras que agora vêm sendo deixadas de lado, como a margarina, né? Então, sempre dá preferência para a manteiga. Ela é uma gordura, também uma gordura saturada, mas que é mais saudável do que a margarina, com certeza. Vamos ver, já está fritando. Tá em fogo baixo, é isso mesmo? Vou aumentar um pouquinho o fogo, que aí já vai dar uma aceleradinha, né? E a gente fica conversando melhor no fogo baixo para não deixar queimar, né? Verdade. E a cebola poderia ser cebola roxa, por exemplo? Poderia. Só ela vai chamar um pouco mais atenção na preparação, mas eu amo a cebola roxa, acho maravilhosa. O esquema para o arroz, em geral, é ir colocando a água aos poucos e colocando o caldo aos poucos. Não deixar ele inundar demais, né? Em relação às calorias, em comparação ao arroz branco ou arroz até integral, como é que é? Eu acho que não muda nada, né? Tanto o arroz arbóreo quanto o arroz normal, ele não muda as calorias. Então a gente vai deixar evaporar esse vinho branco um tempinho, vamos incorporar esse sabor do vinho branco no arroz, deixar ele secar um pouquinho para depois começar a colocar o caldo de legumes. Ó,
E aí a gente vai colocando aos poucos, né? Space for us to create. Home is a place to escape. Make a dream for us to live. Make it strong and we Então agora a gente vai continuar mexendo. Nesse prato a gente já incorporou o legume, né? Já dá aquela tranquilidade, né? Já está comendo o legume. Não precisa comer legumes frios, não precisa, né? No inverno a gente tem que arrumar outras alternativas para comer legume, né? Comer legumes cozidos, não dá para fugir. Deixar para comer só no verão, né? A salada. É tão bom, tão gostoso. Tu faz algum outro risoto que vá algum outro legume que não seja abobrinha? Tem o risoto de rúcula com tomate seco, né? O queijinho ralado. E o bom, Mari, que tudo sendo medido, as quantidades certas, não fica exagerado e a pessoa pode comer com a consciência tranquila. O que não faz bem, eu acredito, na nutrição, na alimentação em si, é o exagero, né? Exatamente. Tu pode ver que, olhando agora, já dá a impressão que dá mais do que 2 pessoas, né? Então, vai depender. 3 pessoas eu acho que até dá, né? Então, a porção, a gente tem que degustar o alimento. É importante a gente degustar. Uma bela de uma dica para os invernos, para cozinhar entre os amigos, porque o bom, Mari, acho que é isso, é estar na cozinha conversando, né? E inspirando outras pessoas, botando papo em dia e se aventurar também, se desafiar na cozinha, né? Pegar receitas, tu faz disso assim, ó, tu pesquisa receitas, testa para depois passar para os teus pacientes, é assim mesmo? As receitas que eu faço, ou no blog, ou aqui no programa, ou que eu coloco no blog, são todas testadas. Eu tenho que ver se é bom, né? E se aquilo ali é realmente aquilo ali. Ou eu assisto na TV. Eu gosto muito de assistir programa de culinária. E aí também pego as receitas e vou tentar fazer. Mas pode saber que são só receitas rápidas e fáceis, né? É difícil ver aquelas receitas complicadas, né, Thaís? Tá prontinho. Então a gente vai finalizar o prato agora com um fiozinho de azeite e uma pimentinha. Mari, acho que o principal, não sei, quero que tu me diga qual é o teu principal desafio no consultório hoje. É as pessoas retornarem e darem continuidade a esse tratamento ou não? Porque a impressão que dá é que as pessoas sempre sabem o que devem comer, que vão em busca de uma orientação e depois acham que não precisam mais. Tu sente isso também no consultório? Tem todos os pacientes. Tem pacientes que eu atendo que estão acompanhando há 2 anos, por exemplo, já perderam 30, 40 quilos e estão mantendo o segmento, porque a questão do peso, da perda de peso, realmente precisa um segmento. Às vezes mais distante, às vezes quando já perdeu a quantidade de peso que precisa, tem que consultar mais esporadicamente, mas tem que manter aquela vigilância. Alguns precisam mais frequente, outros menos. Alguns me dizem, não, doutora, eu quero vir todo mês, porque precisa fazer aquela reciclagem, precisa conversar, precisa ver alguns pontos. Tem a questão também que a gente acompanha muitos casos que tem que verificar alguns exames, tem que fazer tratamentos, tem que usar medicação. E as medicações a gente precisa revisar periodicamente, precisa trocar. Às vezes tem que mudar de enfoque, no sentido de garantir a continuidade da perda de peso, né? E aí tem a questão da coach, da nutricionista, a massoterapia, o personal training, né? Então tem toda essa equipe que está disponível e que a gente combina. Dependendo do paciente, a gente vai definir o que esse paciente, o que a gente vai sugerir para esse paciente, para ter esse acompanhamento. E é bem variável. Tem pacientes que também vão uma consulta, volta uma vez, desiste, né? Aí volta depois de 1 ano, aí já está às vezes com mais peso do que estava antes, daí resolve voltar.
E aí vai. Eu tenho pacientes que às vezes eu olho ali e diz, voltou 2015, agora voltou de novo. E aí, mas é que tem que ter o seu momento. Cada pessoa tem o seu momento, né? E emagrecer é uma coisa que realmente envolve muita mudança, a pessoa tem que estar disposta, tem que ter aquele momento que agora é o momento que eu vou me dedicar a isso, porque tem que estar tudo conspirando, não pode estar muito bagunçado, ter muito problema, muita coisa para resolver, e aquilo ali acaba ficando em segundo plano e acaba não dando certo. Então, tem que esperar, às vezes tem que esperar um momento. Bom, prato finalizado. Mari, se tu me permite, claro, que é a minha obrigação aqui, né? Provar e aprovar e contar pra vocês como é que está, porque com certeza o visual, o cheirinho tá maravilhoso, mas eu quero provar então pra poder dar um diagnóstico mais preciso. Pode ser assim? O que tem pra me dizer e pra dizer pra quem tá nos assistindo? Ainda dá tempo? O que a gente pode estar assimilando, né? Além da alimentação, o que tu tem para nos dizer? Eu acho que assim, primeiro que sempre é tempo, né? Se deu errado, dá para recomeçar, né? Se ontem eu comi demais, exagerei, hoje eu posso recomeçar. O importante é que a gente busque essa mudança e, como eu costumo falar sempre, a mudança ela pode ser gradual. Eu posso mudar um tipo de alimento que eu acho que eu faço muito errado, eu vou tirar aquele tipo de alimento, ou eu vou deixar um pouquinho, eu vou beber um pouco menos, ou eu vou trocar algum tipo de, por exemplo, um queijo normal por um queijo branco. Então, assim, eu posso ir mudando aos poucos e gradualmente, né, e tentando levar a família toda para a mesma linha de pensamento, né, Thaís? Eu acho que é importante trazer a família para a cozinha, trazer as crianças para a cozinha. Eu sempre falo, bem importante, todo mundo, acho que essa cultura tá melhorando, né, de trazer as crianças, porque as crianças vão aprender a cozinhar também e vão aprender a se cuidar, vão dar valor mais aos alimentos, vão saber o que estão comendo, né? Eu acho que essa é uma das principais dicas, é não desistir, né? Recomeçar sempre e tentar buscar o que a gente quer pra gente, o que a gente quer, aonde que a gente quer chegar, que tipo de vida eu quero ter, como que eu quero que seja o meu corpo, né? Como que eu quero que seja a minha saúde. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso. Às vezes é um pouco difícil resistir, né? Mas não é porque um dia ou outro não resistiu e que não vai, né? Que vai tudo vai pôr a perder, né? O como um todo. E é isso aí. Vamos continuar cozinhando. É isso aí, então foram dicas preciosas de quem entende, de uma especialista, a doutora Mari Cassol, endocrinologista, que mais uma vez veio contribuir, nos inspirar aqui, trazer receitas fáceis, saborosas e light. Mari, muito obrigada mais uma vez, o programa Glamour está sempre de portas abertas para você, sempre esperando novidades, especialmente para você que nos assiste. Obrigada, um abraço para todos.